Fala Sarandi, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, com transmissão simultânea pela rádio Sarandi FM 87,9, no canal do YouTube e no Facebook. A apresentação, William Zanquim. Comentários, Calau, José Carlos e Gabriel. Muito bem, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, o ano é 2023. Estamos hoje aqui com o podcast Fala Sarandi, uma questões técnicas, trocamos de estúdio aqui, agora tudo ok aqui. José Carlos, agora vamos sim dar uma boa noite novamente. Como se diz, o pessoal fala, sextou, né, José? Boa noite. Boa noite, Williams. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sextou, né? Até que enfim sextou. Algumas semanas aí, muitos feriados. Essa foi um pouco mais comprida, mas sextou. Tá certo. Nosso entrevistado é ele, professor Reginaldo Dia, ele que é professor, historiador, doutor na área da educação e vai conversar conosco sobre a Guerra de Israel. Professor, novamente, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por o senhor aceitar o convite de estar conosco. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria. Eu trabalho numa universidade pública, então nós somos financiados pelo dinheiro dos cidadãos e das cidadãs. Então é nosso dever ficar à disposição também para compartilhar aquilo que a gente estuda na universidade com todo mundo, né? Então para mim é uma honra e eu estou sempre disponível para participar de novas agendas. Muito bem, professor. Falar um pouco sobre a guerra de Israel e Hamas, né? O grupo palestino e Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro um ataque surpreso em Israel, matando mais de 1.400 pessoas e capturando reféns. Israel reagiu ao bombardeio, que já mataram mais de 4.000 pessoas, e em 14 de outubro anunciou para a breve ofensiva por ar, na terra do mar, contra o território. Professor, para quem está em casa, está chegando do trabalho agora, vê o noticiário direto aí na mídia, né? Mas sempre fica perguntando, o que está acontecendo na faixa de Gaza? Bem, nós temos várias possibilidades de abordar esse acontecimento, né? Uma é dissecar o que acontece agora, e sobre isso há bastante informação circulando nas mídias, na cobertura televisiva, na internet. Mas talvez a contribuição mais importante que eu possa trazer é falar um pouco da história, do que aconteceu antes. Isso talvez ajude a entender a dramaticidade deste evento que invade a nossa agenda de debates agora, né? Então nós estamos em 2023 e esse conflito ele tem no mínimo 75 anos de existência, no mínimo, que é a data de fundação do Estado de Israel. Mas a gente pode recuar mais no tempo, se a gente quiser, com os fatos precedentes, pelo menos desde o final do século XIX, né? Quando se ganha marcha um movimento que é chamado de sionista, que é fundado no final do século XIX, por judeus que estavam radicados em alguns países da Europa, de um movimento de retornar a pátria-mãe do território de Israel, né? Os judeus eles haviam sido dispersados pelo mundo muito tempo antes, nos tempos da Bíblia ainda, um pouco depois da crucificação de Jesus. Os romanos, eles diante de algumas rebeliões dos judeus, havia setores radicais entre os judeus daquele tempo, né, guerrilheiros também, contra o Império Romano. E então os romanos, em retaliação, eles criaram uma diáspora, né? E com isso a etnia judaica, ela se dispersou pelo mundo, teve o mérito de sobreviver com identidade, de língua, de religião, mesmo as pessoas morando em muitos países, e por tanto tempo, né? Então, o pressuposto desse movimento que é chamado de sionista, na verdade, era que existia um povo sem terra e precisava encontrar uma terra sem povo, como um lar. Por que eles reivindicavam isso? Porque havia antissemitismo na Europa, em muitos países, e os judeus, eventualmente, eles sofriam retaliações.
das populações majoritárias. Na Rússia e em alguns países da Europa, isso não era tão frequente, mas os judeus, desde sempre, eles lidavam com o antissemitismo, né? E é importante dizer que isso não era propagado pelos árabes. Os árabes tinham uma convivência pacífica com os judeus, eles até, no ponto de vista religioso, se consideram pertencentes ao mesmo tronco religioso, que são religiões abrâmicas, né? Na tradição, o fundador teria sido Abraão. Então, um filho do Abraão teria fundado o povo hebraico e o outro filho, os árabes. Isso é da tradição bíblica, isso não é uma história científica, né? Mas eles se identificam dessa maneira. O antissemitismo no Ocidente tinha muito mais a matriz de preconceito racial ou, às vezes, até religioso de cristãos. Isso não tem nada a ver com os árabes ainda, né? E como era a Palestina nessa época? Nessa época, a região toda, do que a gente chama de Oriente Médio, ela fazia parte do Império Otomano, dos turcos otomanos. Era um outro império. Na história que a gente estuda nas escolas, a gente tem um fato que sempre chama a atenção. A queda de Constantinopla, que vai levar os portugueses a procurar outros caminhos para as Índias, né? E aí chegou ao nosso território, depois nós viramos o Brasil. Então isso é muito antigo, esse império era muito antigo, só que ele desmorona na Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918. A Europa, nessa fase, mesmo antes da guerra, aliás, a guerra ela tem como uma das causas essa disputa de territórios entre os países europeus, a Europa já estava recolonizando o mundo. Então, se você pega o mapa da África, ela estava toda dividida entre áreas de domínio inglês, francês, alemão, né? Isso durou até pouco tempo, inclusive, né? E essa parte do Império Otomano, que é o Oriente Médio, à medida que o Império perdia força, os europeus criaram mecanismos de domínio dessa área, que era uma área que tinha importância estratégica do ponto de vista militar, mas tinha também riqueza, como o petróleo. Então, já no curso da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, principalmente, já começavam a entabular como se assenhorar daquela região. Os Estados Unidos tinham uma política de isolamento diplomático. Os Estados Unidos não tinham uma política expansionista nesse momento, né? Eles tinham eles eram mais voltados para o seu próprio país e para a América, né? Eles não estavam tão influenciados na geopolítica mundial até essa fase da Grande Guerra. E já no curso da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, eles estabeleceram um tratado secreto, por intermédio de 2 diplomatas, um de cada país, chamado Sykes-Picot, em que eles já desenhavam como deveria ficar a área do Império Otomano sob o controle desses 2 países. Então, nesse desenho, a França ficaria com o que a gente conhece hoje como Síria, Líbano, Irã, alguma coisa assim. E essa parte mais ligada ao Egito, Palestina, ficaria com a Inglaterra, né? E a guerra nem tinha acabado, já havia esse desenho das potências controlarem a região. Quando acabou a guerra, os vencedores vão redesenhar o mundo. E a gente conhece mais no livro de história o que aconteceu com a Alemanha, que perdeu a guerra, né? É o chamado Tratado de Versailles, mas não foi o único tratado. Então eles redesenharam o domínio sobre essa faixa que pertencia ao Império Otomano. E se confirma, na prática, o desenho que estava naquele acordo, né? E eles constituem o que eles chamam de protetorados. É um termo assim delicado para falar em colonização. A ideia é de que aquelas populações não tinham discernimento, maturidade, condições de se autogovernarem. Então precisava que os europeus mais civilizados, estou falando isso tudo entre aspas, né? Sim, sim. É a visão do Ocidente sobre o Oriente. Eles não têm discernimento, eles não têm civilização, etc. Então nós precisamos levar a nossa civilização a eles e orientá-los para que um dia eles possam se governar por conta própria. Então essa é a ideia do protetorado. É o caso de perguntar, mas quem protege quem de quem, né? Sim. Na verdade era controle.
controle sobre isso. E isso teve muita resistência. Os Estados Unidos, até mesmo sem grande desenvolvimento, eles estimularam um debate, uma comissão, para escutar as comunidades daquela região, para saber o que elas queriam. Então havia a ideia de um grande reino árabe que pegasse toda aquela região, inclusive, e não havia as nações como nós conhecemos hoje, com as demarcações de território, né? Isso foi sendo desenhado com o passar do tempo ali. Então já se desenhava que haveria um território sírio, um iraquiano, etc. Só que para a Palestina especificamente, que era habitada principalmente por população árabe palestina, já desde o curso da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tinha anunciado que ia constituir um lar judeu, um Estado judeu ali, né? E só que ela anuncia que vai constituir esse Estado na terra dos outros. A terra não era da Inglaterra, então mas ela anuncia esse compromisso, né? Aí se especula por quê, né? Há quem interprete que é para buscar financiamento para a guerra que estava em curso, as populações economicamente judaicas mais poderosas, né, interagindo ali. E já existe, desde o final do século XIX, um movimento de imigração para a Palestina. Então, colonos judeus, muitos motivados, inclusive, por situações de retaliação, começam a se deslocar para a Palestina, compram terras, né, e vão se instalando. E sem muito litígio. É um movimento de imigração até certo ponto convencional no início. Mas até aquele momento, a população era fundamentalmente árabe palestina. Só que aí, no século XX, há um incremento de população, porque esse movimento de regresso a Israel, aliás, não a Israel, a Palestina, ele vai crescendo e com novas levas de colono que vai alterando paulatinamente a demografia, a população daquela região. Isso na fase do controle dos britânicos ali, mas a maioria sempre foi árabe, palestina, na região, né? E desde a década de 20, em todo o Oriente Médio, essa interferência, tanto de França quanto da Inglaterra, gerava resistência das populações locais que não se coadunavam exatamente com os projetos das potências para os seus territórios, né? E no caso da Palestina havia esse agravante que é de constituir um Estado que não era da população local, né? Eu sei que para muitos que estão nos ouvindo, esse tema se entrelaça com a história bíblica. E as pessoas perguntam, poxa, mas não é a terra prometida dos judeus? Mas a Bíblia ela é um livro de religião, ela não é um instrumento de direito, o direito internacional, né? Então, 2000 anos. Eu poderia fazer um longo debate sobre as questões da Bíblia, mas não é o caso aqui. Sim. Só que 2000 anos depois, não há direito estabelecido, né? Seria equivalente a gente tirar a população de São Paulo inteira e devolver para os índios. Você pode discutir várias questões relacionadas a isso, mas direito sobre a terra não existe, né? E esses cidadãos que, inclusive, imigravam para a Palestina, eles eram cidadãos da Polônia, cidadão da Rússia, cidadão da Alemanha, enfim, eram pessoas nascidas em outros países, mas pertencentes a uma etnia. Não existia uma nação israelense naquele momento, existia uma etnia judaica de pessoas nascidas em diferentes países e que, de certa maneira, se incorporam a esse projeto de um retorno à Palestina, não a Israel. Exatamente, né? E é uma sequência de conflitos que já se instalam, e a Inglaterra vai, inclusive, moderando as suas iniciativas diante dos conflitos ali na região da Palestina. Mas os judeus, que são uma comunidade internacional muito organizada e capitalizada também, eles vão criando organizações, eles vão criando movimentos na direção dos seus objetivos, né? Só que, então, na década de 1930, você já tem uma população, eu vou dizer de memória, com possibilidade de ter algum erro, assim, de 1/3 de população de judeus no território da Palestina, né? Uhum. E aí estoura a Segunda Guerra Mundial.
e vem todo o drama, o que era uma retaliação localizada contra populações judaicas de alguns países, vira o Holocausto. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, com toda a comoção, né, completamente compreensível sobre o que aconteceu com a população judaica, então ganha muita força a ideia de realojar a população judaica naquele território e constituir um Estado, né? Mas a comunidade judaica ela foi caminhando organizadamente, criando fatos novos nessa mesma direção. E então, quando a ONU ela vai recebe essa agenda a ONU é criada depois da guerra, essa agenda vai para a ONU e sai das mãos da Inglaterra. Então você já tinha uma situação de litígio, de uma população crescente dos judeus dentro da Palestina, e a solução que a ONU vai encontrar é de fazer 2 estados, um estado judaico e um estado da população árabe palestina. Os palestinos tinham todos os motivos para recusarem essa solução. Por quê? Porque eles eram o povo da terra. Então, essa solução sempre foi recusada por eles, né? E pelas populações árabes do entorno também, de outros países como Egito, Jordânia e assim por diante, né? Então, a criação do Estado de Israel, que hoje é um fato consumado e irreversível, então qualquer solução para o problema parte dessa constatação, é um fato consumado e irreversível, mas em 48 não era. Havia outra possibilidade de solução? Havia. Eu só não estava lá para dizer, estou brincando, né? Mas assim, a literatura mostra que havia nos debates, né? Como historiador, a gente tem que conter aquela tendência de querer ensinar as coisas certas para as pessoas que viveram antes de nós. Porque é muita arrogância e não é nosso papel. Nós temos que interpretar por que eles fizeram daquele jeito e não dizer qual era o jeito certo de fazer as coisas. Mas havia outras possibilidades, que inclusive está no debate de hoje. Porque uma solução laica e universal é você constituir um Estado com demarcação territorial que abarca toda a população ali existente, independentemente das etnias. Você institui um mecanismo de legitimação de quem governa, pode ser pelo voto, e as pessoas votam, a maioria faz o governo, e a minoria trabalha para ser governo um dia, como acontece em todos os países, né? Então, os países são multiétnicos, né? Tem vários países multiétnicos. Só que essa solução, que talvez fosse... ela é aventada hoje ainda, como uma solução que teria sido melhor, ela não foi viabilizada. O Brasil, inclusive, que teve um representante presidindo essa sessão da ONU, ele considerava que, em linguagem diplomática, eles usavam o francês, é um fait accompli, é um fato consumado, né? Não tinha muito o que fazer naquele contexto, exceto constituir 2 estados. Mas quando você olha a votação da ONU, você percebe que, inclusive, essa conflagração que existe hoje entre direita, esquerda, em termos de Israel, não existia na época. Porque a União Soviética, que emerge da Segunda Guerra como potência, ela vota pela criação do Estado de Israel. E por quê? Porque havia também na Europa uma certa visão ainda de cima para baixo sobre as populações islâmicas, que a Europa era mais civilizada. E então a população que vai para judaica, que vai para Israel, é a população europeia. Não são os judeus que foram expulsos pelos romanos 2000 anos atrás. É um descendente de 20 gerações à frente, pessoas criadas na Europa ou mesmo nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, né? E um dado é que na origem de Israel a liderança era de esquerda. Certo. Eles eram trabalhistas. Uhum. Até uma fase avançada da implantação do Estado de Israel, a liderança vinha do Partido Trabalhista. Então havia as experiências dos kibbutzim, que eram até divulgadas como experiências igualitárias. Então isso despertava simpatia mundial.
O Estado de Israel não era como muitas pessoas consideram hoje, um Estado muito violento, que retalha populações minoritárias e assim por diante. Então havia essa simpatia somada à questão do Holocausto ali, né? Mas a criação do Estado de Israel, ela implicou a negação de direitos da população local, dos palestinos. Professor, a gente já volta, só mandar um abraço aqui, tem muita gente participando aqui, tá mandando mensagem, o senhor já vai voltar, vou passar para o José também fazer uma pergunta para você. O José Carlos Galo tá dando boa noite aqui, parabenizando o professor aí pela explicação. Ana Paula Calf também tá dando uma boa noite aí, parabenizando o professor também. Tem o José da Silva também, tá perguntando aqui, eu vou depois passar para o professor, como que o senhor está vendo o Brasil nessa guerra, a posição do Brasil. Nós temos também a participação aqui da Daniele Gonçalves, ela participa também via WhatsApp, perguntando daí se essa guerra tem data para terminar ou não. Tem a participação aqui do Paulo da Silva, pergunta por que os Estados Unidos neste momento não toma posição, só fica ali. Tem várias perguntas chegando. Antes do professor responder, vou passar para o José Carlos. São 7h12. José, à vontade. Boa noite para o professor Reginaldo. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. A gente não tem a experiência que o senhor tem, o estudo que o senhor tem, né? De tantas faculdades. Estado de Israel, Estado Islâmico, essas coisas assim. Temos na Palestina o Hamas, né? É um grupo terrorista. No Líbano, o Hezbollah, se eu não me engano, isso, né? Israel tem algum grupo assim terrorista? E por que disso? Eles são financiados por esses estados? Como que se cria um grupo desse? Olha, o termo terrorista, ele precisa ser compreendido no seu contexto. O Hamas não dizer que o Hamas é um grupo terrorista é um argumento que pode ser utilizado diante de algum tipo de ação, mas o Hamas é muito mais do que isso. O Hamas é uma força política que tem ações convencionais. Mas o ato que aconteceu em Israel foi um ato terrorista. Sim, ele pode ser tipificado pela literatura internacional como um ato terrorista. Só que o que a gente chama de ato terrorista, ele precisa ser entendido no contexto de um conflito maior, que é um conflito assimétrico, desigual. Por exemplo, antes de 48, as comunidades judaicas que estavam tinha agrupamentos terroristas. E não é minha opinião, né? O Menachem Begin, que foi até primeiro-ministro de Israel, ele tem um livro de memórias, que ele dá detalhes de operações que eles fizeram, explodir um hotel, coisas do tipo, né? Então, as ações que são definidas como terroristas, elas podem ser entendidas em si mesmas ou num contexto de um conflito maior. Mas elas caracterizam um conflito assimétrico. Quem não tem a mesma força militar convencional para enfrentar o outro, ele adota os meios que estão à sua disposição. Eu não estou aprovando os meios, que fique claro. Sim, né? Exatamente. Só estou dizendo que é uma luta desigual e cada um usa as armas que tem. Israel hoje não precisa de uma organização terrorista, porque, segundo parte da opinião pública mundial, o Estado de Israel comete ações terroristas. As próprias ações do Estado de Israel são... eu sei que isso divide opiniões, mas quem quiser se informar tem que prestar atenção nos argumentos de todos os lados. Essa retaliação mesmo Muitas das ações do Estado de Israel são ações de terror de Estado. E o terror de Estado é o pior terror que existe, porque contra ele não tem defesa, né? Contra o terror de cidadãos, de agrupamentos isolados, você tem o Estado para te defender. Quando o Estado executa terror, quem que vai te defender, né? Então há essa diferença. Alguns líderes mundiais, como por exemplo o Nelson Mandela, pagaram cadeia acusados de terroristas. Então essa categorização ela pode ser utilizada, mas deve ser entendida. O ato cometido recentemente pelo Hamas, ele é compreendido na literatura, pelos especialistas, como um ato de terror, um terror político. Só que ele está inserido num conflito mais amplo de uma guerra assimétrica, né? O Hamas ele tem políticas convencionais, políticas de governo, tem políticas assistenciais, é uma organização permanente. Então a radicalidade
dos radicais, elas precisam levar a mais perguntas. Qual é a agenda deles? O que querem os radicais? Porque o atentado que houve, ele é um meio, ele não é o fim. Você tem que perguntar qual que é a finalidade. A finalidade não é matar pessoas. Eu sou defensor da tese de que os fins não justificam os meios. Mas eu estou interpretando a ação dos outros, não as minhas ações, né? Então, se a gente quer interpretar as ações deles, você tem que perguntar qual que é o objetivo, qual é a finalidade. E o Hamas tem uma finalidade, que é bem radical, inclusive, e talvez inexequível. Então, o Hamas é um grupo islâmico. Eles têm uma ideia de um Estado que não é laico, é o Estado islâmico, embora eu tendo visto uma entrevista de um dos líderes do Hamas esses dias, num canal aí de boa circulação, ele diz que seria um Estado que respeita as outras religiões, etc. Mas, enfim, a informação é que seria mais ou menos como é o Irã, um Estado com uma religião oficial, então, portanto, não é laico, né? E o objetivo do Hamas é erradicar o Estado de Israel. Só que esse é um objetivo anunciado há muito tempo. Não significa que o Hamas não possa negociar objetivos, porque é uma organização política. As organizações políticas, mesmo as radicais, elas têm repertório de movimentos. Elas não é o samba de uma nota só. Será que o tiro não pode sair pela culatra? Será que Israel não pode erradicar esse grupo agora? Ainda mais se os Estados Unidos entrar, é uma coisa que não deve acontecer. Uma das perguntas dos internados, os Estados Unidos. Mas o que acontece? Se você não erradica a estrutura que gera o radicalismo, você não erradica o radicalismo. Você pode erradicar aqueles radicais. O que movimenta... Porque o Hamas, hoje, ele tem representatividade política na comunidade palestina, mais do que até que a autoridade formal, que já foi chamada de terrorista em outra época. Que hoje é chamado nominalmente de autoridade palestina, mas a origem é a OLP e um grupo da OLP que é o Fatah. O líder da OLP, quando eu era estudante, ele era chamado dos mesmos impropérios que o Hamas é chamado hoje. Aí quando eles sentam na mesa de negociação para fazer um acordo nos anos 90, aí o tratamento muda para eles. Porque eles tinham um objetivo e tiveram um momento assim, de avaliar as circunstâncias, se o objetivo é exequível ou não, então eles estabeleceram objetivos intermediários, ou pelo menos exequíveis naquele contexto, que foram os acordos de Oslo nos anos 1990. Só que a persistência da situação, que é vista como uma situação profundamente injusta pela população palestina, e de uma injustiça que é muito antiga, leva a que o Hamas, com as suas soluções radicais, seja visto como um meio mais viável de atingir os objetivos do que a autoridade palestina, que de certa forma está mais burocratizada, mais acomodada com os assuntos de governo, mas que perdeu de vista os objetivos finais. Agora, se você me perguntar, eles vão conseguir erradicar o Estado de Israel? Provavelmente nem eles acreditem nisso. É verdade. Mas em vez de demonizar os radicais, é importante, não é o que nós estamos fazendo aqui, exato. É importante tentar entender o que eles querem para verificar se tem negociação possível. Professor, tem até uma pergunta, baseado nisso daí que o senhor está comentando, uma pergunta dos internautas. O senhor acha que essa guerra tem um período para ter um fim, para parar ou não? O senhor acha que está chegando ou é difícil? Eu acho que esse conflito específico ele pode terminar, mas não o conflito histórico. Sim. Esse conflito. Eu já assisti a várias, eu perdi até as contas dos episódios que eu assisti, eventualmente tendo que fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Então, desde que eu tinha 20 anos, o primeiro contato que eu tive foi com... eu era estudante ainda, quando o Israel perpetrou um massacre no Líbano, no Estado de Israel, no Líbano, não foi nem no território lá
contíguo ao Estado de Israel, né? E de lá para cá foram tantos os episódios que eu até teria dificuldade de elencar. Então, solução para o problema não existe a curto prazo. Vamos erradicar os motivos que levam à radicalização política. É difícil enxergar isso. Agora, esse conflito, porque do ponto de vista militar, o Hamas não tem força para enfrentar Israel. Agora, assim, há uma circunstância que é preciso conter a radiação do conflito para diminuir a possibilidade de atração de outras forças, como o Hezbollah. E o Hezbollah tem infantaria para fazer guerra com Israel. É verdade, se os Estados Unidos entrar, eles entram? Não, Rapaz, eu não creio que vai acontecer nenhuma coisa nem outra, sinceramente. Se acontecer, a gente volta aqui e fala assim, olha, eu enxerguei errado, né? Não creio que vai chegar a tanto. A diplomacia tem que funcionar. Tem que funcionar. Mas agora, um problema que acontece é que se você procurar na internet, assim, resoluções da ONU descumpridas pelo Israel, existe um caminhão de resoluções da ONU descumpridas por Israel. Então, Israel não cumpre as resoluções da ONU, inclusive a que dividiu e as sanções do território. E não cumpre porque eles têm a retaguarda dos Estados Unidos, têm poder de veto sobre tudo. Só que as resoluções do Conselho de Segurança, elas deveriam valer, mas para Israel não vale, né? Então os Estados Unidos eles dão a retaguarda realmente a Israel, e uma professora da USP, esse dia eu estava assistindo uma palestra dela, ela até dizia que Israel parece o 51º estado dos Estados Unidos, né? Assim, na orquestração política, né? Mas eu não creio que os Estados Unidos... Eu não avalio que os Estados Unidos estejam na iminência de ter envolvimento direto no conflito. Esperamos que a diplomacia trabalhe para evitar o agravamento. Mas a solução de longo prazo, ela precisa ser buscada também, porque por mais que a gente reprove os meios do Hamas, a situação de injustiça dos palestinos é uma coisa que deveria comover a comunidade internacional. É uma população pisoteada historicamente, e mesmo nos acordos que foram feitos lá nos anos 90, que não vingaram efetivamente, você já fazer um acordo abrindo mão de um monte de coisa. De recuada até da partilha de 47, de 47, 48, porque Israel foi expandindo fronteiras. Mesmo as áreas que estão sob o controle da autoridade palestina, não são áreas contínuas, tem assentamentos israelenses lá dentro, que é como se você estivesse ocupando territórios progressivamente, e embora a faixa de Gaza seja de controle dos palestinos, existe um controle externo de Israel. Então, a situação da população palestina, ela é aviltante. Professor, dentro dessa pergunta tem outra pergunta aqui, sobre o Brasil. Como que o senhor está vendo o Brasil na posição nessa guerra de Israel? O que o senhor está analisando a posição do Brasil? Acho que o Brasil tem feito movimentos que são apreciáveis, né? O Brasil ele tem uma postura histórica pela legalidade, pelo cumprimento das resoluções da ONU. Então, quando o Brasil intervém, ele propõe para a ONU as resoluções, buscando um entendimento, um acordo, né? A diplomacia brasileira tem essa tradição. Alguns movimentos podem ser mais exitosos ou não, porque o Brasil, embora ele tenha um crescimento de importância diplomática nos últimos anos, o Brasil está no G20, tem uma importância econômica, é um país que tem relevância internacional. O atual presidente tem muito trânsito internacional, mas o Brasil não é um gigante diplomático. Só não é mais um anão, né? Mas não é um gigante diplomático. Então, a capacidade de interferência do Brasil não é grande. Ele não tem poder de veto, ele é ouvido, mas não significa que as suas posições tenham tanta repercussão para demover interesses outros aí que ele não controla. Mas eu creio que a atuação da diplomacia brasileira tem sido, se não a melhor possível, né, está dentro de um limite de correção, de buscar soluções pela paz, né? Só que eu vou insistir nesse aspecto, porque a paz, você tem vários tipos de paz.
existe uma paz. Se você tem todos os seus direitos negados e não reclamar, você vai ficar em paz. Só que vai continuar vivendo uma situação de injustiça. Se você reclamar, você pode quebrar a paz e dar um conflito. Então, a paz verdadeira é aquela paz que pacifica as relações, mas que traz justiça nas relações. E a persistência da injustiça, ela é um combustível para conflito. A justiça é igualdade, José. Nossa, a gente nesse meio todo aí a gente fica triste com tantos civis, né? Não tem nada a ver com essa história, tantas crianças morrendo nesses conflitos, né? É triste. Eu vi uma estatística aí que acho que não tem. Todas as famílias palestinas têm refugiados e não há uma única família que não tenha perdido alguém. Você vê que coisa mais terrível, né? Então aí isso aumenta o ressentimento. Exatamente. O ressentimento histórico. Só prolonga tudo. E a própria ideia do luto não é uma coisa fora do contexto da luta política para eles. Sim. Professor, vamos voltar daqui a pouquinho falar mais sobre a guerra, mas vamos falar um pouquinho, o senhor também é comentarista da CBN, né? Fala muito de política, e tem pessoas aqui mandando perguntas sobre as eleições, sobre como que o senhor está analisando, nós estamos aí menos de um ano sobre as eleições de 2024 municipal e também já um reflexo, já pensando em 2026. Como que o senhor está analisando o cenário Maringá, Sarandi, a nossa região metropolitana? Existe um debate preliminar, qual que é a influência da eleição municipal na próxima e qual que é a influência da anterior na municipal, né? Então, por exemplo, o PT estava numa situação muito fragilizada, ganhou a presidência da República. Isso vai repercutir nas eleições municipais? Se vai, de que maneira vai repercutir? O presidente Bolsonaro perdeu a eleição, mas ele aglutinou quase a metade dos eleitores. Ele vai ter força para influenciar eleições do município. Então, de certa forma, cada eleição ela tem uma conexão com a anterior, embora ela não seja óbvia. Porque, eventualmente, o eleitor vota em quem vai resolver o problema da rua dele, numa campanha para prefeito. Mas, como nós vivemos um momento muito politizado da vida nacional, nós não podemos descartar que essas variáveis interfiram, né, no pleito municipal, a busca de alinhamentos dos candidatos. Para o PT em particular, existe a situação que ganhou a presidência da República, mas ele precisa melhorar a performance eleitoral na região sul. Você pega o mapa das eleições, o PT foi fragilizado na região sul, São Paulo, tá. Então tem que melhorar a performance eleitoral. Como é que melhora? Em cada campanha você tem que ser competitivo, né? Até para pensar numa reeleição do presidente Lula, que certamente terá força daqui a 2, 3 anos, né? Mas essa situação de você ter uma força na campanha presidencial, mas que não está conectada com uma presença efetiva nos territórios, esse é um desafio a ser enfrentado, né, pelo PT. Da mesma maneira, né, o outro lado joga. E o outro lado não vai querer que o PT cresça nas eleições municipais, porque isso criaria uma dificuldade a mais no debate nacional dali para diante. Mas as eleições municipais, elas são as mais empolgantes, elas são as mais apaixonantes até de certa maneira, porque diferentemente das outras, você conhece o prefeito da sua cidade. Você vê o prefeito, encontra o prefeito, conhece os vereadores, né? Você sabe onde encontra o prefeito para levar o problema para ele. Então, eventualmente, até essas questões ideológicas mais nacionais, elas perdem peso. E municípios menores perdem muito peso. Hoje, Sarandi já é um município de 150 mil habitantes, é um município grande, né? Ele já está mais numa flutuação diferente em relação a esses temas. Mas o candidato a prefeito, eu vou dizer o óbvio, que não souber identificar qual é a pauta do povo da sua cidade, que não souber apresentar soluções para aqueles problemas e que não se mostrar capaz de resolver aqueles problemas, ele está fora. Ele pode dizer que é amigo do presidente, mas ninguém vai nem ouvir o que ele tem a dizer, né? E nós já estamos a menos de um ano da eleição municipal. Já estamos em novembro, a eleição em outubro,
E agora começa a acelerar. Em Maringá, amanhã, por exemplo, o prefeito Ulisses vai fazer um evento de prestação de contas de 7 anos de mandato. Ele foi reeleito no primeiro turno. E é uma condição de publicidade para a população, mas também de mostrar força política, porque ele tem candidato, que é o vice-prefeito, o Edson Escabora. Os adversários estão circulando também. A hipótese de o ex-prefeito Silvio Bastos, que foi bem sucedido em 2 mandatos, fez o sucessor, se apresentar novamente. Há deputados se apresentando, como o deputado do Carmo, o ex-deputado Marquesi, a vereadora Ana Lúcia coordena hoje uma frente que pode apresentar um candidato. Pode ser uma candidata, pode ser ela, inclusive. De maneira que o cenário ele vai se aquecendo. Não dá para ficar esperando, né, chegar o momento da onça beber água, porque você pode encontrar água suja, né, naquele momento. E aqui em Sarandi, imagino que seja a mesma situação, né? Sim, em Sarandi aqui nós temos como pré-candidato a prefeito, né? Nós temos aqui o Nildão, atual presidente da Câmara aí, 4º mandato de vereador. Tem o vice-prefeito também, o Garbujo, o ex-prefeito de Sarandi também, o De Paula, que são pré-candidatos. Tem também o empresáriozinho, me lembra mais, o José Carlos. E o Bianco também, né, ex-vereador também, são os pré-candidatos a prefeito aí para 2024. Tanto aqui em Sarandi, falando também como Maringá, o que você analisa assim, quantos candidatos, porque hoje todo mundo é pré-candidato, lá na frente tem aqueles que mantêm, aqueles que não têm. Quantos você acha, quantos candidatos Maringá vai ser candidato a prefeito no final, depois das convenções? A gente sabe que tem todo aquele... Na última eleição houve uma contaminação da mudança da legislação que impedia a coligação proporcional, né? Sim. Então isso inflacionou o número de candidatos. Maringá tinha uma média de 8 candidatos a cada pleito. Naquela teve 14. Então, partidos que nunca lançaram candidato, lançaram porque foi o meio de sustentar uma chapa de vereadores para tentar fazer uma cadeira, né? Eu tenho a impressão que vai diminuir, deve ficar entre 8 e 10, porque a experiência leva você a encontrar soluções para as mudanças da legislação, né? Você pode ter um candidato majoritário com 4 ou 5 chapas independentes de vereadores. Não precisa ter o seu partido com um candidato, né, a prefeito para ter chapa de vereadores. Mas isso depende muito da capacidade de regimentação das lideranças. Então, os prefeitos em particular, que têm acesso a todo mundo e têm força política, eles desempenham um papel em simplificar o quadro, em fazer um chapão para o candidato que ele apoiar, se é que ele quer investir na eleição de um sucessor. Muitos candidatos, eu acho que dispersa muito o debate, não é bom. Eu acho que um número de 5 a 8 candidatos é mais que o suficiente, mas não sou eu quem decide isso. Sim, né? Sim, já vai ter as convenções. O professor, quando a gente fala das eleições municipais, menos de um ano, e quando a gente fala ali de Maringá aumentou as cadeiras de vereadores, você tem para 21, né? 23. 23, né? 23, era 15 para 23, Sarandi manteve 10 vereadores. Pensando assim, você não acha que vai aumentar muito a quantidade de candidato a vereadores nós pode ter? E entra aquela, como se diz, aquela dificuldade da participação das mulheres e pela lei eleitoral, né, que tem que ter a quantidade de mulheres. Você acha que pode dobrar? Quantos candidatos você acha que deve ser pré-candidato a vereador aí? Eu estou desligado da vida prática das eleições, então não sei o que a legislação prevê para cada limite de chapas, né? Mas vai crescer, porque ele é proporcional ao número de cadeiras. Maringá, só para os ouvintes entenderem essa ampliação em Maringá tinha 21 vereadores em 2004. E na eleição de 2004, por uma injunção da legislação federal, esse número foi reduzido a 15. Maringá tinha 300 mil habitantes em 2004. E de 21 voltou para 15. Hoje, Maringá tem 450 mil habitantes. Então, ganhou praticamente a população.
inteira de Sarandi nesse período e continuava com 15 vereadores. E esse número reduzido, ele torna o quociente muito alto. Ele, de certa forma, elitiza da pior maneira possível, que é financeiramente, a disputa. Então, inibe que um presidente de bairro, uma liderança mais popular, seja competitiva. Eu apoiei a volta à ampliação. Então, em vez de votar os 21, foi-se ao teto do que a lei previa, que são 23, né? Mas Maringá só teve... ela passou a ter 15 vereadores na origem quando tinha 40 mil habitantes. Então, ela tinha 400 mil habitantes e tinha 15. Eu não via muito sentido nisso, né? Então, que fique claro, eu não apoio gastança de dinheiro público, desperdício de dinheiro público, mas a ampliação da representação é importante para a formação de liderança, debate, né? Melhorar a comunicação bairro com o prefeito. Acho que tem muitas vantagens nessa ampliação. E na campanha eleitoral, esse número de candidatos ele pode trazer riqueza para o processo, porque se diversifica as lideranças que estão se apresentando ou que estão em formação, e isso tem uma conexão com a campanha dos prefeitos. Então é mais gente na rua pedindo voto e com interesse, né, dirigido. Então eu não tenho motivos para achar ruim essa mudança, não. Tá certo. Aumenta o debate na sociedade, né? Você tem mais vereador, você tem como acompanhar mais. Tem mais participação, Luzimar Martins, o Wilmer Zanquinho, o Marcos da Silva, tem também a Beatriz, tem a Ana Carla, muitas pessoas participando. O Zé da Califórnia. Zé Califórnia também está participando. Olha, o pessoal chega agora do trabalho, vai entrando aí já participando, é muito bom. Estamos aqui com o professor Reginaldo Dias, falando sobre a Guerra de Israel, falando aí sobre a expectativa para as eleições de 2024, já pensando em 2026. Tem uma pergunta aqui também, professor, da Cristiana, ela pergunta sobre a Guerra de Israel. Pergunta assim: professor, o que o senhor está achando da cobertura da imprensa brasileira sobre a Guerra de Israel? O senhor acha que está fazendo uma cobertura eficaz, relevante ou não? Olha, eu sou crítico da cobertura da imprensa de maneira geral. As empresas de comunicação, elas têm posição política, as grandes empresas, né? E é legítimo que tenha, né? Não estou dizendo que não devam ter também. Então, eu acredito que haja falta de problematização sobre o que está acontecendo lá em Israel, não apenas em relação a hoje, mas a questão histórica, né? Mas hoje a internet permite que a gente busque conteúdos. Então eu assisto canais de diferentes matizes para balizar as informações, as opiniões, né? Por exemplo, existe um canal na internet chamado Opera Mundi, que é um canal que destoa desse noticiário dominante nas grandes redes de comunicação. Então é importante assistir aos dois, né? Não vou pedir imparcialidade, porque não existe. Eu acho que é importante que a gente saiba que quem fala, de onde fala, por que fala. E aí você filtra a informação e a opinião, se conversa com a sua ou não. Mas é importante também procurar as informações, mais do que as opiniões nesse contexto. Mas a internet tem alternativas de informação hoje, principalmente nos canais do YouTube, né? Só que a vida é muito corrida, né? Hoje a gente tem pouca chance de estar sentado esperando a notícia. Por isso que a internet às vezes é um meio importante, porque pelo menos o debate está lá te esperando, você pode assistir a hora que você tem disponibilidade, e não precisa estar sentado de frente da televisão para ver daquele momento. Eu até não devia falar isso, mas eu confesso que eu assisto pouca televisão atualmente. Não falo isso com orgulho e não recomendo que as pessoas façam isso. Mas como eu sou uma pessoa já com uma certa experiência na busca de informações, eu não acompanho muito o noticiário da grande imprensa televisiva. Eu perdi o hábito de ver televisão e eu me informo mais pela internet e às vezes vejo coisas da televisão, mas já procurando pela internet, né? Essa ideia de estar sentado em frente da televisão esperando uma notícia não me mobiliza em hipótese alguma mais. Né? Tá certo.
Temos mais 5 minutos de podcast, José. Eu ia perguntar para ele, já que ele é uma pessoa bem entendida pelo que a gente viu sobre política, eu ia perguntar para ele sobre o governo Lula, o que ele está achando até agora, se ele está conseguindo levar adiante o que ele pensou nas campanhas. Olha, entre as pessoas que votaram no Lula, há pessoas que de várias tendências, né? Há inclusive gente que votou no Bolsonaro e se desiludiu. Isso acontece na política. Assim como também pessoas que votaram no PT se desiludiram e votaram no Bolsonaro em 2016, né? 2018. Mas para essa corrente mais ampla, não petista, o governo do Lula, do presidente Lula, ele cumpre o papel de não deixar o Bolsonaro governar. Só isso. Já é suficiente, né? A expectativa é baixa sobre ações especificamente. Assim como muita gente votava no Bolsonaro e votou de novo com o objetivo de que o PT não voltasse ao governo, que achava que essa solução seria muito ruim. Diferentemente do que aconteceu em 2002, quando a eleição do Lula tinha uma carga de expectativa de mudanças, essa de 2022 não. Eu não vou falar isso por desrespeito a quem votou do outro lado, mas para muitas pessoas é um governo de redução de danos. Redução de danos, não é um governo para fazer mudanças profundas. Mas, objetivamente, o governo tem enfrentado muitas dificuldades. Inclusive porque foi uma eleição decidida ali na última curva da pista. Na última curva da pista. Diferença mínima mesmo. O que mostra que o outro lado tinha força política e há quem imagine até que, por exemplo, se o presidente Bolsonaro tivesse feito alguns movimentos diferentes, por exemplo, em relação à pandemia, ele teria sido reeleito. Mas aí não seria o presidente Bolsonaro também, ele fez com convicção, né? Então, como uma fração foi pequena, então isso diminuiu muito a expectativa do que o governo pode fazer, né? E o governo tem levado muitos enquadramentos do Congresso, todo mundo tem assistido isso, é o primeiro ano. Eu não diria que há uma decepção entre os eleitores, porque a expectativa era baixa. Professor, 19h43, temos mais 2 minutinhos só, a gente está chegando já na nossa podcast, nossa reta final aí, né, professor? E a gente quer agradecer a sua participação, o senhor vir de Maringá aqui, trazendo esse pequeno momento, esse tempo, compartilhar conosco um pouco a história da Guerra de Israel, a expectativa para as eleições, né? E vamos trazer o senhor novamente aí, marcar para continuar falando mais sobre as eleições, porque está se aproximando, tem bastante conhecimento, né? E vamos estar aí, né? Marcando. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu sou quem agradece. Para mim foi muito prazeroso estar aqui, participar da bancada com vocês e conectar também com quem nos acompanha de casa ou às vezes até no trânsito, né? Já que as mídias permitem que as pessoas acompanhem de diferentes locais, né? E espero retornar em breve. Obrigado. Muito bem. José, suas considerações. Agradecer ao professor aqui, né? A todos que nos acompanharam, ao Luiz. Estamos aí, né, Willis? A você e agradecer a Deus por mais um podcast. Com certeza, agradecemos a Deus por um podcast, por uma semana aí, né? Hoje a gente falou um pouco sobre essa guerra de Israel, falamos sobre as eleições que estão se aproximando, e uma questão bem interessante. Tem muitas pessoas que querem falar de política, mas fala sem conhecimento. A gente trouxe quem fala com conhecimento. Exatamente isso que ele falou no final agora. Já mata no ninho. Eu já ouvi muita gente falar, vou votar no tal fulano porque eu não quero que aquele fulano ganhe. Temos que, isso que eu falo, temos que, e para buscar conhecimento tem que ter o quê? Estudar, ler livro, ver vídeo, isso vai ajudar. Exato. Mais uma vez, muito obrigado, professor, obrigado, Luiz, obrigado, José Carlos. E na próxima sexta-feira a gente retorna aqui com o nosso podcast Fala Sarandi. Um abraço e um bom final de semana a todos.